Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Teoremas e nos próximos minutos falaremos sobre campo elétrico e lei de Coulomb. Muito bem pessoal, agora vamos falar sobre o campo elétrico. Essa aula vai ser voltada para o nível médio, então alguns pontos interessantes aí que nós vemos sobre o campo elétrico, mas que necessitam de uma outra ferramenta matemática, a gente não vai fazer agora. Isso aí vai ficar para uma outra playlist voltada para o nível superior. Agora eu vou falar dos conceitos e tópicos aí que a gente vê no nível médio, para concursos e tal, voltados para o nível médio, como disse. Bacana. Então, o que é o campo elétrico? O campo elétrico é uma região de influência gerada por um corpo carregado eletricamente. É uma das três regiões de influência que nós vemos aí no nível médio. Temos o campo gravitacional, o campo magnético e o campo elétrico. Assim como esses outros campos, o campo elétrico também é uma grandeza vetorial, ou seja, ele pode ser caracterizado por um vetor, como é o campo elétrico, é chamado de vetor campo elétrico, certo? Coloquei aqui então a definição, região de influência gerada por um corpo eletricamente carregado. E comecei a falar aqui do vetor campo elétrico e desse lado coloquei as suas características, certo? Como todo vetor, para ser bem definido, precisa ser conhecido direção, módulo e sentido desse vetor, certo? Coloquei aqui então a direção do vetor. Como é um vetor que caracteriza o campo elétrico, essas características vão depender da carga geradora. Muito bem. A direção ela vai ser radial em relação à carga geradora. Tiver aqui, desenho aqui uma carga pontiforme, certo? Que eu vou desconsiderar as suas dimensões. A direção desse vetor, como diz aí, é radial, certo? Se eu pusesse essa carga geradora no centro de uma circunferência, as direções do vetor campo elétrico aí seriam sempre paralelas aos raios dessa circunferência, certo? As várias posições que eu posso traçar esse raio. Bacana. Aqui eu desenhei só 4 segmentos, né? Mas se eu estivesse analisando essa partícula no R3, o campo elétrico seria como uma esfera maciça. Tudo bem? É óbvio que se eu não limitar, vai ficar o próprio R3. Bacana. A direção, então, radial a essa carga pontiforme. O sentido vai depender, assim como a direção, da carga. Tudo bem? Aqui depende da posição da carga, vai ser radial em relação à carga. Agora o sentido aqui vai depender do sinal da carga. Se essa carga for positiva, esse vetor campo elétrico vai ser de afastamento. Afastamento, tá vendo? Se for positivo, de afastamento. Agora, se essa carga for negativa, esse vetor campo elétrico vai ter o sentido de aproximação, certo? De atração. Bacana. Carga positiva, sentido de afastamento. Carga negativa, sentido de aproximação. Se eu desenhasse aqui uma carga negativa, a direção, obviamente, continuaria sendo radial, só que agora o sentido fica de aproximação. Certo? Lembrando que eu estou representando aqui o nosso vetor campo elétrico. Bacana. E o módulo desse vetor é dado por essa relaçãozinha aqui, Campo elétrico, o módulo dele, é igual a K vezes Q dividido por D ao quadrado. Onde esse K é a famosa constante eletrostática do meio, certo? Valor conhecido para quando o K é o vácuo, mas para qualquer meio, todo meio tem o seu valor dessa constante, mostrando que o campo elétrico vai depender, obviamente, do meio onde essa partícula, onde essa carga geradora está inserida. Aqui o módulo da carga geradora, dependendo quanto maior for a carga, mais intenso vai ser esse campo. E esse D é a distância entre o ponto onde eu quero calcular a intensidade desse vetor campo elétrico e a posição da carga geradora. Esse D, por exemplo, eu quero calcular esse vetor campo elétrico nesse ponto aqui, beleza? O D é a distância dessa carga, da carga geradora, até esse ponto P, onde eu quero saber a intensidade desse campo elétrico. Bacana? A constante dada em Newton metro quadrado por Coulomb quadrado, a carga elétrica sempre em coulombs, a distância em metro e
uma unidade que eu posso usar aí para representar o campo elétrico é Newton por Coulomb, certo? Falamos aqui então de uma maneira mais abrangente sobre o campo elétrico. Vemos aqui o vetor campo elétrico e tal. No próximo quadro eu vou falar sobre o campo elétrico uniforme. Isso aí, pessoal. Agora vamos falar sobre o campo elétrico uniforme. No quadro anterior, nós vimos a definição de campo elétrico e fizemos um estudo mais genérico sobre essa região de influência, né? Vimos que ela varia dependendo do ponto, dependendo da distância que você estiver analisando aí da carga geradora. Vimos a sua direção mudando, não é isso? Bacana. Agora, eu vou essa região hipotética, essa região de campo elétrico uniforme, é um lugar onde em qualquer ponto no interior dessa região, o campo elétrico tem sempre o mesmo valor, tem sempre as mesmas características. É como se essa região fosse formada por vários vetores equivalentes a esse vetor campo elétrico, certo? A gente viu lá na carga pontiforme que, dependendo do lugar que eu olhe, esse vetor campo elétrico vai ser diferente, né? Vai mudar pelo menos a direção. Aqui não, aqui é como se eu observasse toda uma região formada por vários vetorizinhos todos iguais, certo? Alinhados assim, tudo bem? Em toda essa região. De maneira que eu tenho uma região, como eu disse, de campo elétrico constante, ou campo elétrico uniforme, tá? O símbolo que representa essa região é isso aqui, né? São linhas paralelas e equidistantes. Essas linhas são chamadas de linhas de força, tá? São as linhas de força, que justamente vão nos ajudar aí a caracterizar essa região de campo elétrico, beleza? Existem outros elementos ainda dentro desse campo elétrico que veremos em aulas futuras. Bacana. Agora vamos observar ali uma outra situação. Vimos que o que gera, aqui a carga que gera esse campo elétrico, que cria esse campo elétrico, é chamada de carga geradora. Agora, se eu tiver uma região de campo elétrico e dentro dessa região eu puser uma carga, essa carga que eu coloquei ali dentro recebe o nome de carga de prova, beleza? Então, eu tenho uma situação muito característica aí nas questões e tal, que é uma região de campo elétrico uniforme, onde dentro dessa região eu vou posicionar uma carga de prova, tá? Coloquei aqui uma carguinha de prova aqui. Carguinha de prova aqui. Bacana. Essa região, como eu falei lá no começo, é uma região de influência, certo? Ou seja, é uma região que vai influenciar alguma coisa de algum jeito, certo? O campo gravitacional é uma região de influência. Que isso? O campo gravitacional, nessa parte da física clássica, é gerado por um corpo. Todo o corpo gera um campo gravitacional, certo? Mas olhando para a Terra, esse campo é mais intenso porque a Terra tem uma massa enorme. Então, o campo gravitacional é gerado por massa e ele influencia, ele interfere em outras massas, beleza? Aqui, o campo elétrico é gerado por uma carga elétrica e se eu puser dentro dessa região de campo elétrico qualquer corpo carregado, esse corpo vai ser influenciado. E por influência, a gente entende que esse corpo vai sofrer a ação de uma força. O mesmo que acontece com uma massa qualquer dentro de uma região de campo gravitacional. Ela sofre a influência de uma força. Essa força é a força-peso, certo? Aqui também aparece uma força. Como a região é o campo elétrico, aparece uma força elétrica, certo? Que atua aí nessa partícula. Olhando para um campo elétrico uniforme, a fórmula que relaciona o campo elétrico, a força e a carga de prova é essa aqui. Eu tenho que o campo elétrico, a intensidade desse campo elétrico é igual à força elétrica que aparece nessa carga de prova dividido pelo valor da carga. Beleza? Lembrando, claro, que esse campo elétrico é um vetor, não é isso? Se ele é um vetor, a carga é um escalar. Para aparecer um vetor aqui é porque essa força é um vetor, certo? Então, obviamente, força é uma grandeza vetorial. Bacana. Outra coisa interessante, que essa força, como um vetor que ela vai precisar de módulo, direção e sentido, certo? Dentro dessa região de campo elétrico, essa força ela vai ter a mesma direção das linhas de força,
beleza? Mesma direção das linhas de força. O módulo dessa força que aparece aí dentro, né, é dado pelo produto entre a carga e o módulo desse campo elétrico. Beleza? E o sentido? Aí vai depender. Olha que interessante. Digamos, se essa carga aqui for positiva, carga aqui maior que zero, tudo bem? Carga aqui positiva. Então, a força que vai aparecer nessa partícula aí vai ter o mesmo sentido do campo elétrico. Vai ter o mesmo sentido das linhas de força. Tudo bem? Agora, se essa carga aqui, que eu coloquei aqui, for uma carga negativa, aí o que acontece... Vamos dar de lado aqui para ficar melhor o desenho. O que acontece? Se essa carga aqui, como disse, for, na verdade, uma carga negativa, a força que aparece aí vai ter o sentido oposto ao sentido das linhas de força. Beleza? Então, ó, vimos duas situações, vimos aí dois momentos onde aparece essa coisa de sentido e sinal. A gente viu no quadro passado que quando a carga geradora é positiva, o sentido do campo elétrico é de afastamento. Se a carga é negativa, o sentido do campo elétrico é de atração. Positiva de afastamento, negativa de atração. Bacana. Olha o que temos aqui. Agora, se a carga de prova dentro da região de campo elétrico for positiva, a força tem o mesmo sentido do campo elétrico. Se a carga for negativa, a força tem um sentido contrário. Aí eu lembro, né, quando eu era garoto e tal, fazia curso e aprendi isso aqui. Já tinha passado por esse negócio de colégio naval, picar e tal, aí já estava já estudava há mais tempo, e aí tentava achar uns caminhos para assimilar os conhecimentos. Não ficava só tentando decorar, não sei o quê. E aí, porque tem muita coisa, né? Se tu for ficar decorando. Olha para cá. Aqui eu tenho dois vetores, certo? Ó, o vetor campo elétrico e o vetor força elétrica. Aí nessa aí, então carga de prova positiva, mesmo sentido, carga de prova negativa. É fácil de você olhar para cá, ó. Aqui eu tenho um produto de um vetor por um escalar. Olha só. Campo elétrico vai ter esse escalar, que é 1 sobre Q, vezes a força elétrica. Aí daqui você tira simples, ó. Sem precisar decorar, já sabe a fórmula. Sem precisar ficar tentando, forçando para não esquecer isso aqui. Ó, se essa carga for positiva, olha aí. Se ela for positiva, esses dois vetores têm o mesmo sentido. Tá vendo? Você está pegando um vetor multiplicando por um escalar positivo. Vai gerar um outro vetor com o mesmo sentido, certo? Mesma direção, mesmo sentido. Possivelmente o módulo vai mudar dependendo do valor desse escalar. Agora, se for negativo, se escalar aqui for negativo, agora você está pegando o vetor e multiplicando por um escalar negativo. E a gente sabe que quando a gente faz isso, quando pega um vetor e multiplica por um escalar negativo, a gente inverte o sentido dele. Beleza? Por isso que carga de prova positiva, mesmo sentido, campo elétrico e força. Carga de prova negativa, sentidos contrários, campo elétrico e força. Eu achei mais fácil assimilar assim. Beleza? Muito bem, comecei a falar desse elemento aí, essa força elétrica que aparece. Beleza? Falei aqui do campo elétrico uniforme, das características, falei da linha de força e tal. E falei da situação da carga de prova dentro desse vetor, dentro dessa região de campo elétrico uniforme. Vi que aparece uma força, certo? Esse elemento físico aí. Bacana. Vou apagar aqui. No próximo quadro, veremos com mais detalhes o que é essa força elétrica aí.